Por décadas, aprendemos que a história do povoamento do Brasil começa há cerca de 12.000 anos, com grupos indígenas ancestrais que atravessaram a América vindos do norte. Essa narrativa foi ensinada em escolas, livros e documentários. Ela parece lógica, simples e confortável. Mas existe um problema. Um problema grande o suficiente para intrigar arqueólogos, geneticistas e historiadores por décadas. E se essa história estiver incompleta? E se uma população humana muito mais antiga viveu aqui e desapareceu quase sem deixar rastros? O que restou não são cidades, nem escrita, nem monumentos. O que restou são ossos, ferramentas rudimentares e, mais recentemente, sinais silenciosos escondidos no DNA. Hoje, vamos explorar uma hipótese que está mudando a forma como entendemos o passado do Brasil. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo, muito antes das grandes civilizações, muito antes da Amazônia como a conhecemos hoje. Há mais de 20.000 anos, o Brasil era um lugar radicalmente diferente. O clima era mais frio e seco. Grandes áreas de floresta ainda não existiam, e vastas regiões eram ocupadas por savanas, campos abertos e corredores naturais de migração. Durante décadas, acreditou-se que os primeiros humanos chegaram às Américas apenas pelo Estreito de Bering, vindos da Ásia, atravessando o continente lentamente até chegar ao sul. Mas o Brasil começou a contar uma história diferente. Na década de 1970, escavações na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, revelaram algo inesperado. Um crânio humano com cerca de 11.500 anos. Ela ficou conhecida como Luzia. Mas não foi apenas sua idade que chamou a atenção. Foi sua aparência. As características do crânio não se pareciam com as dos indígenas americanos modernos. Em vez disso, lembravam populações da África, da Austrália e do Sudeste Asiático. Isso levantou uma pergunta explosiva. Será que o Brasil foi habitado por uma população humana diferente, anterior aos povos indígenas atuais? Se esses primeiros brasileiros eram diferentes, o que aconteceu com eles? A resposta parece estar em um desaparecimento silencioso. Não há evidências claras de guerra, genocídio ou colapso ambiental repentino. O que os dados sugerem é algo ainda mais intrigante: substituição populacional. Com o passar de milhares de anos, novos grupos humanos chegaram ao continente. Eles se expandiram, cresceram em número e pouco a pouco substituíram geneticamente essas populações mais antigas. Algumas podem ter sido assimiladas, outras simplesmente desapareceram. Sem escrita, sem monumentos, sem memória oral preservada. Por muito tempo, tudo isso era apenas hipótese. Mas a ciência avançou. Nos últimos anos, estudos genéticos começaram a revelar algo surpreendente. Traços genéticos raros, ausentes na maioria dos povos indígenas atuais, aparecem em pequenas quantidades em populações da América do Sul. Esses fragmentos sugerem a existência de uma linhagem humana antiga, separada das demais, que chegou muito cedo ao continente. Uma linhagem que pode ter seguido rotas costeiras, navegado por mares ou atravessado caminhos que hoje estão submersos. O Brasil pode ter sido um dos últimos refúgios dessa população esquecida. A verdade é que não sabemos exatamente como essa população desapareceu. Pode ter sido uma combinação de fatores: mudanças climáticas, competição por recursos, assimilação genética ao longo de milhares de anos. O desaparecimento não foi um evento dramático. Foi lento, silencioso, quase invisível. E talvez por isso essa história tenha sido ignorada por tanto tempo. A história do Brasil não começa apenas com os povos indígenas que conhecemos hoje. Antes deles, outros humanos caminharam por essas terras. Caçaram, sobreviveram, se adaptaram e deixaram marcas quase invisíveis. Eles não construíram pirâmides, não ergueram cidades, não deixaram escrita, mas existiram. E a ciência moderna está começando a ouvir seus ecos.
Talvez a maior lição dessa história seja simples. A história humana não é uma linha reta. É um mosaico de encontros, desaparecimentos e recomeços. E o Brasil ainda guarda capítulos inteiros que o tempo tentou apagar. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. O mundo inexplorado ainda tem muitas histórias escondidas para revelar.